Bom dia a todo mundo que está entrando, sejam bem-vindos. Diana, minha mãe, dessa mãe. Diana, pede para participar da live, para me te aceitar aqui. Michele Medina, quanto tempo, chefe? Diana, bom dia. Bom dia, Thiago, bom dia a todo mundo. Vê se você consegue fixar o tema. Fixar o tema. Procura aí que vai. Deixa eu botar um filtro que eu sou dessas. Mentira, não vou botar filtro. Oi, minha amada. Eu não posso ver os comentários. Bom, sei como é que faz isso não. Tá bom. Não esquece que eu sou ogro aqui no Instagram. Não tá não. Tá. Você tá de fone? Eu não tô com fone, não. Não, mas eu tô te ouvindo bem. Eu tô de fone porque tá um apitaço aqui na Praça Jerônimo. Tá. Aí, Desde ontem. senão o áudio vai ficar ruim. Travou. Travou não, Aninha. Tá fluindo. Esperar uns minutinhos para a gente começar, esperar todo mundo entrar. Está dando para ouvir perfeitamente. Tá? Tá de falar que você é linda, sabia? Não começa, tá? Pra não tirar o foco. Para quem não sabe, Diana é minha esposa, tá? Talvez tenha gente aqui que não saiba, né? Uhum. E esse Instagram que a gente está falando, né, é o do Thiago e o do consultório. Concordo, Renan. Concordo com você. Quando eu fui botar minha blusa amarela, eu lembrei de todos os parentes de Goiânia, eu lembrei que a minha sogra podia vir ver. Aí eu fui lá passar um batom em homenagem a ela. Eu coloquei o filtro do Setembro Amarelo nosso. Não sei se dá para ver aí. Tá, dá, mas... Para mim tá cortado porque a tela tá dividida. Show, a gente podia começar, né? Tá, então vamos. São 10h03. Oficialmente, bom dia para todo mundo. Sejam todos bem-vindos para essa live. A gente vai falar um pouco sobre o Setembro Amarelo. Durante as 2 últimas semanas, nós jogamos caixinha de perguntas aí, Facebook, Instagram, e a gente fomos captando as perguntas. Foram várias perguntas e eu organizei as perguntas de acordo com os temas, que tinham perguntas repetidas, e eu fiz um cronograma das perguntas de acordo com a lógica para a gente entender toda a dinâmica sobre suicídio, o que ele envolve. A Diana que vai me fazer as perguntas
e, e eu vou estar respondendo. Hoje, por que a live foi escolhida hoje, dia 10 de setembro? Não foi coincidência. Hoje é considerado o dia D, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Hoje, o mundo inteiro fala sobre suicídio. Então, é um dia escolhido a nível mundial para se falar sobre suicídio. Um tema extremamente complexo, amplo e que deve ser falado o ano inteiro, não só em setembro. Alguns questionamentos surgiram porque a campanha de Setembro Amarelo, o suicídio acontece o ano inteiro. Mesmo raciocínio do Outubro Rosa, do Novembro Azul, são o câncer de mama, o câncer de próstata acontece o ano inteiro, mas escolhem-se meses específicos para se falar mais, para se conscientizar mais, mesmo que aconteça o ano inteiro. Então, a campanha de Setembro Amarelo é para a gente falar mais sobre suicídio, para ajudar a diminuir estigmas, preconceitos e estimular quem está sofrendo a falar, a procurar ajuda e para evitar o desfecho final aí, que é o suicídio. Tá? Então, eu vou passar a palavra para a Diana para ela começar com as perguntas. Tá? Tá show. Dentro das caixinhas, né, a dúvida sobre essa ligação do Setembro Amarelo, né, com o suicídio. Então, assim, a primeira pergunta é: o que é o suicídio e como se define? Então, o suicídio é muito complexo, né? Existe o ato do suicídio em si, o comportamento suicida e outra coisa que a gente chama de suicidabilidade. O que é o suicídio em si, propriamente dito? O suicídio é um ato deliberado executado pelo próprio indivíduo, cuja intenção é a morte de forma consciente e intencional, usando um meio que ele julga ser letal. Essa é a definição do suicídio. O comportamento suicida envolve o que a gente chama de pensamentos, planos e a própria tentativa de suicídio. E a suicidabilidade, o que é isso? Já ter tentado suicídio, ter familiares, parentes diretos que já tentaram ou conseguiram o suicídio e ter ideias ou plano de suicídio. A gente fala muito hoje sobre o transtorno, sobre o espectro suicida, porque o espectro envolve pensamento, planejamento e a tentativa. Então, nem só quem tenta suicídio é que, obviamente, pensa em suicídio. Existe a ideação, que é o pensamento que vem por algum sofrimento, alguma tristeza, alguma angústia. O pensamento, se não for fugaz, ele permanece, pode virar planejamento e do planejamento virar tentativa. Então, o suicídio, por sinal, ele é presente ao longo de toda a história da humanidade, tá? Em todas as culturas, sem distinção. Ele está presente em todos os continentes, em todos os países, independente de condição socioeconômica, cultural, religiosa. Ele está presente em todas as culturas, todos os locais. O suicídio não tem uma causa só. Então, é muito comum a gente ouvir falar que o fulano suicidou por uma causa X. Não. O suicídio ele é multicausal, multifatorial e envolve fatores diversos, genéticos, ambientais, socioeconômicos, culturais, alimentares, enfim. Então é muito complexo e multifatorial. Determinar uma causa só é muito, muito ruim, muito errado. Tá? Ok. As perguntas que forem surgindo, podem mandar aqui, que a minha secretária vai anotar as perguntas e, se der tempo, a gente responde, se não, respondo individualmente depois. Você não prefere tirar os comentários e deixa para o final? Não, as pessoas podem mandar a pergunta, depois eu respondo, se der tempo eu respondo, se não, eu respondo individualmente depois, tá? Tá certo. Outra pergunta foi referente como surgiu a campanha, né, do Setembro Amarelo, por que o mês do Setembro Amarelo e por que da cor amarela? Então, a campanha de Setembro Amarelo surgiu
em 2003 pela Associação Internacional de Prevenção do Suicídio, em parceria com a OMS e a Organização Mundial de Saúde, com o objetivo de que todos os países adotem estratégias para enfrentar o suicídio. E desde 2014, que a Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina, coordena o Setembro Amarelo aqui no Brasil. Mas por que setembro? Por que amarelo? Por que a cor amarela? Em 94, um jovem americano, ele se suicidou dentro do seu carro, que era um Ford Mustang de cor amarela. No enterro, os pais desse jovem distribuíram fitas amarelas com alguns dizeres que, se a pessoa tivesse em sofrimento, para que procurasse ajuda, para que falasse, para que colocasse para fora todo o sofrimento. Justamente porque o filho deles, o jovem que suicidou, ele sofria de depressão, tinha dificuldade em se abrir, em expor que estava sofrendo, por provavelmente medo, estigmas, preconceitos. Então ele sofreu calado e combinou com suicídio. E os pais distribuíram essas fitas e rapidamente isso disseminou pela cidade, pelo estado e por todos os Estados Unidos. E rapidamente ganhou grande proporção mundial. Então a cor amarela é em homenagem a esse jovem que se suicidou dentro do seu carro amarelo. Ok. Outra pergunta é o quanto as estatísticas elas falam sobre o suicídio, quais as estatísticas, né? O que se sabe, quais são os dados que a gente tem atualmente? Então, o que a gente sabe é que no mundo, a cada 30 segundos uma pessoa suicida. A cada 30 segundos uma pessoa suicida. E estima-se que a cada 3 segundos uma pessoa atente contra a própria vida. Então essa estatística é muito, muito marcante, muito cruel. É um problema de saúde pública e que deve ser discutido, deve ser tratado de uma forma mais eficiente do que vem acontecendo. No Brasil, a cada 40 minutos um brasileiro comete suicídio. A cada 40 minutos. Para cada 100 mil habitantes, estima-se, o que a gente tem de dados, de cada 100 mil habitantes, 6,6 pessoas cometem suicídio. O Brasil hoje é considerado o 8º país do mundo em suicídio, em números absolutos. A gente imagina que esse dado seja mais gritante, mais marcante, porque no Brasil existe um problema muito grave de subnotificação. Não é feita notificação de uma forma correta e evidente. E vou dar um exemplo. Se uma pessoa atenta contra a própria vida jogando um carro num penhasco, num morro, ou batendo de frente com um caminhão, e não morre na hora e vai para o hospital, muito provavelmente e morre depois, muito provavelmente a causa da morte provavelmente vai ser politraumatismo e não suicídio. Então existe um problema muito grave aqui no Brasil de subnotificação. Outro dado estatístico, de 2010 a 2019, houve um aumento de 43% nos casos de suicídio aqui no Brasil. 43%, de 2010 a 2019. Os estados onde mais se tem suicídio é o Sul e o Centro-Oeste. E o estado onde mais se suicida no Brasil é o Rio Grande do Sul. É o estado onde mais suicida. E desde que começaram essas estatísticas sobre suicídio por estado, o Rio Grande do Sul é sempre o principal, sempre o primeiro em número de suicídio. Outro dado estatístico, homens suicidam quase 4 vezes mais do que as mulheres, apesar das mulheres tentarem mais do que os homens. Os homens, normalmente, quando tentam, utilizam meios letais, as mulheres não. Então, por isso que o homem tem menos tentativas, só que é mais efetivo no suicídio. E outro dado estatístico é a questão da idade, que é o que preocupa muito a gente, crianças e adolescentes e os idosos. Pensando em adolescentes, houve um aumento de 81% nos casos de suicídio nos adolescentes. Menores de 14 anos, aumento de 113%, dado estatístico até 2013. A gente imagina que isso provavelmente deve ter piorado. A infância e a adolescência basicamente onde começa, onde tem o início quase 90% de todos os transtornos mentais. E normalmente é muito
o diagnóstico é muito tardio, não é precoce, e isso envolve muito sofrimento e muita angústia. Outro dado estatístico, eu vou ler aqui, porque não tem como decorar esses números, tá? 56% morrem na primeira tentativa de suicídio. 40% repetem as tentativas ao longo da vida. 25% dos que tentam suicídio fazem uma nova tentativa até um ano depois. E 9% acabam se suicidando efetivamente em 5 anos e 12% em 10 anos. Mais de 1/3 dos pacientes que têm ideação suicida mantém essas ideações por até 10 anos. Então isso é muito, muito complexo, muito marcante, muito gritante, e a gente não faz muito pouco a respeito. Então a gente tem que falar, a gente tem que conversar o ano inteiro sobre suicídio, claro, e principalmente conhecer as principais causas, fatores de risco, fatores de proteção, os sinais de alerta, identificação precoce, como ajudar para poder a gente conseguir prevenir o suicídio em si. Além da campanha, da gente promover a campanha, a gente busca diminuir, claro, estigma, tabu, preconceito envolvendo o suicídio. Praticamente toda família tem caso de suicídio, muitas vezes jogado para debaixo do tapete, mascarado, e a gente tem que jogar isso no ventilador e falar mais a respeito. Tá? Isso aí. Aproveitando o gancho, né, quais seriam os fatores de risco que levam as pessoas a ter pensamentos suicidas e atos? Então, o suicídio, praticamente 100% dos casos efetivos de suicídio, quase 100%, existe um transtorno mental prévio. Muitas das vezes não diagnosticado, não tratado, ou mal diagnosticado ou mal tratado. Então, o suicídio ele é potencialmente muito evitável, bastando uma identificação precoce e um tratamento correto. Então, os dois principais fatores de risco para o suicídio, o primeiro é a tentativa prévia de suicídio. Quem tenta uma vez tem uma chance 5 a 6 vezes maior de tentar de novo. Estima-se que 50 a 60% dos casos de suicídio teve uma tentativa prévia, obviamente não mal sucedida. E o outro fator de risco principal, obviamente, é ter um transtorno mental. E o transtorno mental, mais os transtornos mentais mais associados ao suicídio, o primeiro, o transtorno bipolar, é o mais disparado. Depois, depressão, dependência química, transtorno de personalidade e esquizofrenia. Pacientes com múltiplas comorbidades, múltiplos transtornos, acabam tendo um risco maior. Outros fatores de risco incluem sentimento de desesperança, desespero, desamparo e impulsividade. Normalmente, o ato efetivo do suicídio, a tentativa de suicídio, é um ato impulsivo. Não é um ato muito racional. A pessoa pode planejar, pode comprar meios para tentar o suicídio, mas o ato em si é um ato impulsivo. Passa por sentimento de desesperança, desamparo, desespero, seja secundário a depressão, transtorno bipolar, enfim, dependência química e tal. E quando junta esses 3 Ds com a impulsividade, isso normalmente costuma gerar uma dor psíquica muito grande, insuportável, e a pessoa que tenta, ela não é sinal de fraqueza, não é sinal de falta de fé, ela quer aliviar sofrimento, ela quer aliviar a dor, quer aliviar a angústia. E não costuma racionalizar. Então, a parte cognitiva dela gera o que a gente chama de um estreitamento, um embotamento do afeto, e o suicídio passa a ser a única saída e a pessoa acaba tentando. Outro fator de risco, idade. Cada vez que passa, cada ano que passa, o índice de suicídio em jovens aumenta muito. O suicídio hoje já é considerado a segunda principal causa de morte de 15 a 29 anos. Segunda principal causa de morte. No Brasil, de 2000 a 2015, aumentaram 65% os casos de suicídio em crianças de 10 a 14 anos.
e aumentou 45% na idade de 15 a 19 anos. Nos preocupa muito, muito as gerações, geração Y e a geração Z. A geração Y são os millennials. A galera mais antenada aí já ouviu falar desse termo, que são os nascidos entre 81 e 95. E principalmente a geração Z, nascida depois de 95. Existem já inúmeros estudos indicando que essas duas gerações, principalmente a geração Z, são mais suscetíveis a estresse, apresentando maiores taxas de ansiedade, depressão, dependência química, automutilação, suicídio, por terem menos resiliência, por não saberem lidar com frustração e não ter muita iniciativa. Então, é uma geração que preocupa muito, muito, muito a gente. Tá? Outros fatores de risco, em idade, idoso aumentou muito o número de suicídio. A gente não tem ainda o dado fiel da pandemia, mas idoso normalmente se suicida de 2 a 4 vezes mais do que a população geral. Por sentimentos de abandono, improdutividade, falta de motivação por estarem aposentados, a perda do ente querido, separações. Então é um caso que é uma faixa etária também que não é falada, não é divulgada e que preocupa muito a gente também. Outro fator de risco é o gênero, como eu já comentei, o homem suicida mais do que a mulher, então né, o homem é um dado estatístico pior. Doenças clínicas crônicas não psiquiátricas, como HIV, câncer, história familiar. Quem tem parentes que suicidaram aumenta em 4 vezes a chance da pessoa suicidar caso tenha algum tipo de transtorno não tratado. Então também é um dado estatístico muito, muito importante. E além de fatores sociais, como desemprego, grandes prejuízos financeiros, moradores de rua, solteiros, divorciados ou viúvos, e os que vivem em isolamento social. Existem os fatores que aumentam os riscos. Existem os fatores que a gente chama de predisponentes, que predispõem, que é um transtorno psiquiátrico, né, a tentativa prévia de suicídio, um suicídio na família, abuso sexual na infância, isolamento social, doenças incapacitantes ou incuráveis e alta recente de uma internação psiquiátrica. Existem os fatores também precipitantes, que ajudam a precipitar uma tentativa. Normalmente desilusão amorosa, conflitos de relacionamento, desonra ou vergonha, separação conjugal, perda de emprego e prejuízos financeiros. Eu sei que a gente não tem dados recentes, né? Mas as questões relacionadas com a pandemia, ela pode ser um fator de risco? Sim. Justamente pelo isolamento social, a não socialização, o prejuízo na socialização. E isso... a gente tem um dado estatístico do Japão, que é o país mais, né, obviamente, mais estatístico do mundo. No Japão, no primeiro ano da pandemia, aumentou, se não me falha a memória, mais de 30% dos casos de suicídio em comparação ao ano de 2019, que é o primeiro ano antes da pandemia. Então, a gente imagina que essa estatística seja a nível global, o aumento do caso de suicídio. Não só isolamento social, prejuízo na socialização, mas também prejuízos financeiros. Muitas empresas quebraram, muita gente endividada, perda de entes queridos. Houve mais convivência dentro da família, então houve mais brigas, confusões. Aumentou muito o abuso de dependência química na pandemia, principalmente álcool e, obviamente, outras drogas. Então, várias situações que fazem com que essa estatística deva ter aumentado bem. Ok. E agora vamos falar dos fatores de proteção. Eles existem? Como que a gente pode identificar para a gente poder intervir? Sim, os fatores de proteção existem. Existem estudos já comprovando que os fatores de proteção são reais, ajudam, e muitos estudos em andamento ainda. O fator de proteção, elas envolvem basicamente características pessoais da pessoa, como autoestima elevada,
alta resolução de problema, uma boa resiliência, associado a características do meio em que ele convive, que são os laços sociais, relação, amigos, famílias, uma família estruturada. Tudo isso fortalece a pessoa para ela poder lidar com situações, com problemas. Os fatores de proteção, normalmente eles interagem para auxiliar na alteração do comportamento, para fazer com que a pessoa desenvolva estratégias de proteção nas situações de risco e para evitar a tentativa. Basicamente, os fatores de proteção, elas envolvem, como o suicídio envolve um transtorno mental prévio, o principal fator de proteção é não ter uma doença mental, ou ter um transtorno mental, tratado, bem tratado, devidamente diagnosticado e tratado. Ter uma autoestima elevada é um grande fator de proteção. Ter resiliência, ter a capacidade de resolver problemas, porque problema a gente vai conviver a vida toda, a gente vai levar a porrada o tempo todo. Então, a gente lidar com problema e resolver problema, ou absorver e digerir, também é um grande fator de proteção. Suporte familiar também é altamente necessário para a gente poder lidar melhor com nossos problemas. Um senso de responsabilidade com a família, normalmente ou ser provedor, ou financeiro, ou ser provedor afetivo, ou ser provedor educacional. Ter alguma responsabilidade com família também é muito importante. Seja com filhos ou seja com os nossos pais, né? Para quem é rimo de família. Os laços sociais também são muito importantes como proteção. Rede de amigos. Tem amigos que são mais próximos do que parentes para muita gente. Então, ter amigos é muito importante. E ter amigos que vão te levar para frente. Não é amigo que vai te levar para piorar um quadro que já não esteja bem. Estar empregado, estar saudável também, isso é muito importante. Ter uma relação terapêutica positiva. Não adianta você procurar tratamento e abandonar medicação, abandonar terapia. Obviamente não vai funcionar. Ter uma religiosidade, independente da religião, a prática de oração, o aumento da fé, isso envolve motivação, busca, lidar melhor com os problemas que surgem. Ter crianças em casa também é um grande fator de proteção. Essas duas situações, a religiosidade e filhos, é o que a gente ouve no nosso dia a dia. Seja eu como psiquiatra, Giana, ou os colegas aí como psicólogos. A pessoa pode ter pensamento, pode ter planejamento, mas são duas situações que travam e evitam a tentativa. É Deus e filho. Normalmente essas duas situações fazem com que a pessoa recue e não possa ter o planejamento, mas não tem a tentativa. Então, quando não existem filhos, ou não tem filhos, ou filhos falecidos, enfim, e a fé não existe, ou está abalada, ou está, enfim, ou é questionado, isso torna um fator de risco muito, muito, muito importante. Ter hábitos saudáveis também é fundamental. Coisa que a gente ouve falar a vida inteira, mas que não custa repetir. Fazer uma atividade física, ter uma boa higiene do sono, uma alimentação boa em qualidade e não quantidade, tá, gente? E o principal, né, ter acesso à saúde mental. Não adianta a pessoa estar sofrendo e vai procurar ajuda e não consegue. Que é um problema de saúde muito importante hoje, que é o acesso público a serviço de saúde mental. É muito difícil, demora muito. Hoje, infelizmente, até a nível particular também está demorando muito para atendimento. A gente vive uma epidemia muito grande aí de adoecimento mental por conta da pandemia. E os estudos que a gente participa, que a gente ouve ou a gente lê, que isso deve, infelizmente, piorar muito ainda no próximo semestre. Tá? Mas, basicamente, como que esses fatores de proteção ajudam? Através dos estudos, a gente tem dados. Eu vou ler aqui para vocês. Quem tinha uma frequência religiosa semanal, independente da religião, quem tinha uma frequência religiosa semanal, morreu 7 vezes menos por suicídio. O suporte social diminui em 30% as tentativas de suicídio. Quem era casado morreu 5 vezes menos por suicídio. E que ter filhos diminui muito o risco de morte por suicídio. Isso é estudos, tá, gente? A gente não está falando
eu acho. Não, isso é estudo, palpável. Então, os fatores de proteção existem e são bem reais. A chance de uma pessoa suicidar aumenta na proporção de quanto mais fatores de risco existirem, né? Então, quanto mais fator de risco, maior a chance de suicídio. Mas a tentativa do suicídio, o que vai determinar se a pessoa tenta ou não tenta? Basicamente, não são os fatores de risco, mas são principalmente a ausência dos fatores de proteção. Então, ter fator de proteção ajuda e muito a frear uma tentativa de suicídio, mesmo que tenha o planejamento. Tá? Ok. Se a gente fosse colocar dentro desses fatores na mão, seria religiosidade a primeira ou a ausência de saúde, de doença mental? Como o suicídio envolve um transtorno mental maltratado ou não diagnosticado, o principal teria tratar a saúde mental. Mas a religiosidade é importante demais. E eu bato nessa tecla com todo paciente meu. E tem muitos pacientes nessa live e eles vão entender o que eu estou falando, a importância da religiosidade. Independente da religião, a prática mesmo de oração, de fé, isso ajuda demais, muito. Então, e a prática, e uma coisa que eu sempre falo, ciência e religião tem que andar junto, não anda separado. Então, foi-se o tempo de que, só a fé, não, só remédio, não, tem que andar junto. E um complementa o outro. Se você tem um aumento de fé, uma prática religiosa, você tem mais aceitação, você vai aceitar a medicação de uma forma melhor, mais saudável, você vai ter uma relação terapêutica melhor. Então, anda junto, não tem como. Então, se a gente for pontuar aí os principais fatores de proteção, é tratar a doença mental, a prática de uma religiosidade, hábitos saudáveis e os laços sociais, principalmente família e amigos. Né? Esses seriam os mais importantes. Tá? A prática religiosa, né, da religião em si, ela já abarca a questão do social, porque às vezes você pode não ter filhos, você pode não ter alguém para cuidar dentro de casa, mas você pode ter ali um vínculo, né, dentro da sua crença religiosa, da igreja mesmo que você frequenta, e ali você tem pessoas que você precisa cuidar e que também vão te ajudar, né? Com certeza. Certo, vamos lá então. Perguntaram também como identificar, isso é muito importante, né? Um comportamento, né? Seja da minha família, seja de um amigo, qual é o sinal? Como que eu identifico o comportamento que pode levar ao suicídio, que pode, né, dar esse rastro? Então, aí tem algumas situações. Ouvir frases do tipo: nada mais parece fazer sentido, não consigo mais suportar o que sinto, não aguento mais viver assim, o melhor seria morrer mesmo. Estou cansado da vida. Estou cansado da vida, estou cansado de tentar, estou cansado de lutar, não consigo encontrar nenhuma saída para o meu sofrimento. Então, são frases, normalmente, que são ditas e muitas vezes são não valorizadas, enfim. E comportamentos, são frases. Existem os comportamentos que são sinais de como fazer uma identificação precoce. A pessoa dizer frequentemente que vai se matar, a pessoa fazer um testamento, ou aparentemente saudável, fazer um testamento, começar a tratar de assuntos pendentes e de uma forma repentina, aparentemente sem motivo, ir visitar ou entrar em contato com amigos, parentes, familiares que não via há muito tempo, comprar ou adquirir algum meio considerado letal, seja arma, pesticidas, cordas, chumbinhos, comprimidos, enfim. Escrever uma carta se despedindo ou uma carta com clara intenção de suicídio. Ficar muito triste
ou muito contente de uma forma repentina. Por que muito contente? Porque a pessoa que decidiu se suicidar, ela encontra paz. Então, o sofrimento que ela tinha, ela passa a não ter mais. E isso a gente vê muito na nossa prática da pessoa que estava triste, desanimada, depressiva ou com transtorno bipolar, oscilando. E, de uma forma repentina, ela fica bem, encontra paz. E isso é um sinal muito grande de alerta. Tá? Perder prazer nas coisas que gostava muito. Isso também é um sinal de uma identificação precoce. E não abandonar tratamentos e não ter uma relação terapêutica muito positiva. Normalmente, como a gente falou no início, o objetivo da campanha é diminuir estigmas, preconceitos e normalmente a pessoa que pensa em suicídio ou que já tentou, ela sofre muito preconceito. E o preconceito vem principalmente da própria família. Por omissão, por coação, por julgamentos, por críticas. Então, quem se espera que dê o primeiro apoio, que dê o primeiro, que seja o primeiro suporte, normalmente é quem critica, quem julga, quem age com preconceito. Então, é muito importante que a gente tenha conhecimento, tenha a noção de que o suicídio é uma situação grave e que é potencialmente evitável. Ok. Perguntaram também sobre, né, dentro dessa ideia, o que é mito, né, e o que é preconceito, né, que envolvem o suicídio. Sobre os mitos e os preconceitos que envolvem o suicídio. Vai ficar gravado assim. Se a gente conseguir, vai ficar gravado. Tá, Lili? Então, os mitos, eles são muito comuns e muito prevalentes aí no nosso dia a dia e na nossa realidade, né? O que a gente ouve muito é que o suicídio é uma decisão individual, já que cada um tem seu livre-arbítrio, né? Teoricamente, cada um tem seu livre-arbítrio, não é? Mas a pessoa que pensa em suicídio ou que já tentou suicídio, ela passa a não ter o poder de se autodecidir. Porque atentar contra a própria vida já envolve um prejuízo na sua crítica, já envolve um prejuízo no seu bom senso. Então a pessoa passa a não se autodeterminar. Para quem não me conhece ou não sabe, eu trabalho no CAPAAC, que é um serviço de emergência e urgência psiquiátrica, aqui em Cachoeiro, e a gente recebe muitos, porque o suicídio é um problema público, então, mas é um problema clínico, tá? Não é um problema psiquiátrico, o ato do suicídio em si. Então, o primeiro suporte tem que ser clínico, UPA, hospitais, para dar um suporte à vida. Tirou o risco de vida, o paciente ele deve ser encaminhado para um serviço de referência em emergência psiquiátrica. Isso é lei, tá, gente? Na prática, isso acontece muito pouco. Então, a gente recebe lá, principalmente jovens que tentam suicídio, vai para o UPA, é estabilizado, sem risco de vida, vai para o CAPAAC. E chega no CAPAAC, a gente explica todo esse processo, todo esse protocolo de por que foi encaminhado para o CAPAAC, que não é que o plantonista do UPA pegou no pé, não é por sacanagem, não é por, enfim, é protocolo, tem que ir para o CAPAAC para avaliação psiquiátrica. Aí a pessoa, mas eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora, maior de idade. Eu quero ir embora, eu não quero ficar aqui, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Aí eu explico, de uma forma bem calma, quem me conhece sabe que eu sou calmo, tranquilo, que a partir do momento que você tenta o suicídio, você não tem capacidade de se autodecidir, de se autodeterminar. E passa a deixar outras pessoas, terceiros, decidir sobre sua própria vida. E terceiros seriam família e o psiquiatra. Então, se tenta o suicídio e vai para o CAPAAC, a pessoa não pode simplesmente, eu vou embora. Não. A decisão se vai ficar em observação, se vai ser internado ou se vai ser alta, passa a ser do psiquiatra que está avaliando o paciente.
A família, normalmente, ela é sempre soberana à decisão médica. Então, se a família assina um termo de responsabilidade, se responsabiliza e leva o paciente. Mas funciona basicamente assim. Se tenta suicídio, não tem capacidade de se autodecidir. Então, o livre-arbítrio aqui já caiu por terra, tá? Então, esse é um mito. O outro mito... Aproveitando só, que teve uma pergunta que eu acho que tem ligação, né? O sistema, né, no caso de SUS, pode cobrir essa assistência? E não no caso a saúde mental, mas nesse caso, todo paciente que chega na clínica, seja no hospital geral, ele é sempre encaminhado para o CAPAAC, é isso? Deveria ser. Tá. Porque o suicídio é notificação compulsória, exige ser notificado e exige, na alta clínica, após estabilização e sem risco à vida, ser encaminhado para o serviço de emergência psiquiátrica do município. Se o município não tiver, referencia para outro, ou se o serviço social do hospital clínico conseguir agendamento com o psiquiatra do ambulatório, aí não precisa ir para o pronto-socorro, vai direto para o psiquiatra do ambulatório. Outros mitos. Quando a pessoa pensa em suicidar, ela terá o risco de suicídio para toda a vida. Não, mito. Se a pessoa trata o que está levando ao pensamento, não vai ter risco mais, não vai pensar por toda a vida, né? As pessoas que ameaçam se matar só querem chamar a atenção. Também é um erro. Obviamente existem os casos de pessoas que tentam para chamar a atenção. Mas a partir do momento que existe a tentativa, isso já demonstra um sofrimento, já demonstra que a pessoa não está bem. Mesmo que seja para chamar a atenção, a gente valoriza a tentativa. Uma coisa que a gente vê muito no pronto-socorro nosso lá do CAPAAC, eu tentei suicídio com 4 comprimidos de clonazepam. A pessoa vai morrer com 4 comprimidos? Não. Mas para a gente não importa a quantidade, o que importa é a intenção. Ela teve a intenção suicida. Se tomou 4, tomou 100, para a gente não faz diferença. O que importa é que teve a intenção e teve a tentativa. Poderia ter errado a mão, tomado mais e ter conseguido o suicídio. Então, para a gente o que importa mesmo é a intenção e a tentativa, tá? Então, mesmo que seja para chamar a atenção, já demonstra um sofrimento, já demonstra que existe algum transtorno que precisa ser tratado, né? Quem quer se matar não avisa. Outro mito. A grande maioria de todos que tentam suicídio, a grande maioria dá avisos antes. Seja escrito, seja por testemunho, seja por mensagem. A grande maioria dá sinais de que o suicídio está muito iminente, muito perto. Os jovens não tentam suicídio. Outro mito, a gente acabou de falar de uma estatística cruel aí dos jovens, né? Se uma pessoa está deprimida e pensa em suicidar-se e passa a se sentir melhor, significa que passou. Não? É o que eu acabei de falar agora há pouco. A pessoa que está sofrendo e tenta suicídio, de uma hora para outra fica tranquila, tem paz, é porque ela já decidiu suicidar. Então isso é um sinal grave de alerta, tá? Não devemos falar sobre suicídio porque isso aumenta o risco. Pelo contrário, a gente tem que falar sobre suicídio. O suicídio, a pessoa que está com pensamento de suicídio e fala a respeito, isso diminui o sofrimento, diminui a angústia e diminui muito uma tentativa que está próxima. É proibido que a mídia aborde o tema suicídio. Não, outro mito. A mídia tem que abordar. A mídia, ela não pode, isso, né, através de cartilhas e solicitações e até lei, a mídia não pode divulgar o suicídio, mas a mídia tem a obrigação de falar sobre suicídio. Divulgar ou mostrar o vídeo ou foto do paciente, da pessoa enforcada, ou mostrar o vídeo da pessoa que pulou de uma ponte, isso obviamente não pode, é um erro extremamente grave que vai estimular outras pessoas que estão em dúvida se vai fazer ou não a fazer. Mas a mídia é obrigada a falar sobre suicídio, a ajudar a desmistificar estigma e preconceito. E o outro mito que a gente ouve muito é que é falta de Deus, é falta de ocupação. Isso eu tenho dá vontade de levantar da cadeira e dar uns coió na pessoa quando eu ouço isso, porque é um absurdo na época que a gente vive, com tanta informação,
existir esse tipo de preconceito ainda, esse tipo de julgamento que é falta de fé, que é falta de trabalho, de ocupação. Isso é um absurdo. Mas ainda existe, tá? Infelizmente. E esses mitos realmente são impactantes? Sim, bastante. Muito. Muito mesmo, tá? Então, o que a gente não deve fazer? Ignorar a situação, né? Transparecer que o problema é banal, ou ficar rindo da pessoa, ficar chocado também, ou envergonhado, ou em pânico, também não é legal. Desafiar a pessoa a seguir em frente, vai, pula, vai, pode pular, pula, também a gente não se deve fazer. E deixar a pessoa sozinha, também a gente não deve fazer. E o que a gente deve fazer? Ouvir, né? Ser empático, dar atenção. Muitas vezes não precisa falar nada, gente. Muitas vezes só de estar do lado. Falar, ó, se precisar, eu estou aqui. Fica do lado. Isso, por si só, já traz conforto e segurança para quem está sofrendo. Não precisa falar, não precisa ficar tagarelando. Às vezes, só de ficar do lado quietinho já ajuda muito. Pedir ajuda. Sabe? Se percebe que tem algum risco, SAMU, bombeiro, meio de emergência, liga. É muito melhor de pecar por excesso do que por falta. Se acha que tem risco, entra em contato. O socorro vai vir e vai direcionar de uma maneira melhor. O que a gente deve fazer? Remover os meios possíveis para a pessoa ter uma tentativa, se tiver iminente. Tesouras, facas, enfim, remédios. Tentar identificar outros meios de oferecer suporte emocional, família, a própria religião, amigos, enfim. Buscar que a pessoa faça coisas que goste, buscar prazer momentâneo, né, buscar prazer dentro de um bom senso do que considera-se normal, tá? E em caso de emergência, obviamente, levar para o hospital ou para referência, porque o objetivo sempre é a preservação de vida. Ok. Perguntaram também como se pode ajudar quem está propenso ao suicídio. E se você puder falar também, né, você falou sobre essa, né, essa ajuda, esse cuidado que a gente precisa ter e, né, além de ligar, pedir um socorro, falar sobre o CVV também, né? Sim. Repete a pergunta que eu não estou lembrando. Acho que Como que a gente pode ajudar quem está propenso ao suicídio? Além de dar, né, essa voz, essa presença, como que a gente pode ajudar? Aproveitando aqui a questão do CVV, o CVV é uma ferramenta, um instrumento fantástico de ajuda a diminuir o sofrimento, a diminuir os pensamentos. O CVV, número 188, é gratuito, 24 horas por dia. Então, quem está em sofrimento pode entrar em contato com anonimato garantido, sem julgamento, sem críticas, simplesmente para desabafar e botar para fora toda a angústia e sofrimento que estiver passando. Então, o CVV ajuda muito, muito mesmo. Tá? A melhor forma de ajudar, né, quem está propenso ao suicídio é tentar diminuir os fatores que impedem a prevenção. Basicamente é o preconceito e o estigma. O preconceito, o estigma envolvendo o suicídio faz com que a pessoa se sinta excluída, envergonhada, discriminada, o que só alimenta o pensamento de suicídio. Então, diminuir estigma e preconceito obviamente, a principal coisa que você pode fazer para ajudar quem está propenso a tentar o suicídio. E uma coisa que a gente já falou, empatia, amor, ser empático. Isso é tão simples, mas tão importante, demonstrar empatia, tentar se colocar no lugar do outro, do próximo, tentar entender a dor, o sofrimento que a pessoa está passando. Isso ajudaria tanto, pode parecer meio utópico, meio sonhador, mas
O mundo seria tão melhor se todo mundo se colocasse no lugar do outro, tentasse entender a dor do outro. E a gente já fala isso há tantos anos, né, Diana? Já há 20 e poucos anos que a gente fala isso e é o que a gente vê nessas gerações aí, principalmente essa geração Z de 95 para cá, que já nasceu dentro da tecnologia, cada vez menos empatia, cada vez menos amor ao próximo, cada vez mais individualismo, consumismo. Então, nos preocupa muito o que vai ser dessa geração lá na frente. Que eles vão governar a gente, vão cuidar da gente, com que valores, com que empatia, com que doação. Então, isso é muito, muito preocupante e muito complexo. Tá? Quem tem empatia não julga, não critica, não aponta dedo, não joga pedra, que é outro fator também muito ruim para quem está pensando em suicídio, que é o julgamento, que é a crítica. Então, a empatia significa nada mais do que amor, do que entender, do que se colocar à disposição para ajudar, para diminuir o sofrimento. O comportamento do suicídio, como a gente já falou aqui, está associado quase sempre a um transtorno mental. Então, tratar o transtorno mental, tratar a base, tratar o que está levando ao pensamento de suicídio é muito importante. A terapia também, psicólogo, não é porque a Diana está aqui comigo, mas os Foi até uma psicólogos... pergunta que foi lançado lá, né? Qual a importância da psicoterapia na saúde mental? Não tem como ter saúde mental sem psiquiatra e sem psicólogo. Um complementa o outro. Comprovado aí por inúmeros estudos, artigos, que associar a terapia com o psiquiatra e a psicoterapia com o psicólogo é muito mais efetivo do que um ou outro separado. Então, a psiquiatria e a psicologia andam juntos e não separados. A terapia é extremamente importante no processo terapêutico, muito para diminuição de pensamentos, adoção de estratégias, isso a Diana pode falar melhor do que eu, adoção de estratégias para diminuir ou mudar pensamentos, aumentar a resiliência, aumentar a autoestima, aumentar a sobrevalorização da pessoa sobre ela mesma. Faltou alguma coisa aqui, Diana? Não, estou ótimo. Então, a terapia é extremamente importante nesse processo, né? E, obviamente, ter acesso a profissionais, né? Não adianta a pessoa, como a gente falou, não adianta a gente querer buscar tratamento e não conseguir. Então, esse é outro grande problema que a gente deve lutar e buscar a todo momento por melhora de acesso à saúde mental. A gente já está nos 10 últimos minutos, né? Tá. Como a gente entrou um pouquinho, a gente tem algumas perguntas. Como que a gente pode ajudar as pessoas que não aceitam a medicação? Então, a pessoa que não aceita a medicação, porque assim, o tratamento ele é extremamente efetivo e resolutivo. E se a pessoa não aceita o tratamento, ela já coloca em risco a vida dela mesma. E isso já é indicação absoluta para a internação psiquiátrica. Quais são os critérios de internação psiquiátricos mais importantes? Quando o paciente não adere a tratamento e coloca em risco a sua vida e a vida de terceiros. Então, se não adere a tratamento por recusar o uso de medicação, ela vai colocar a sua vida ou a de terceiro em risco. Então, já tem indicação de internação psiquiátrica. Contra a vontade? Sim, contra a vontade. Porque se está recusando medicação, obviamente não vai aceitar ser internado. Se nem medicação está aceitando, então aí busca a internação involuntária ou a internação compulsória. Tá? Já está comprovado, né? Só finalizar essa questão aqui do quem está propenso, Diana. Já está muito provado aí por inúmeros artigos que falar sobre suicídio é muito importante e ajuda a diminuir estigmas, preconceitos, e ajuda a pessoa a ficar mais tranquila, mais aliviada, mais confortada e diminuir a busca tentativa. Mas falar é a melhor solução? Não, não é. Falar ajuda e muito. Mas falar vai diminuir sofrimento, mas não vai impedir que ele volte a sofrer de novo amanhã ou depois. Falar é importante? Muito. Mas a melhor solução é buscar ajuda, buscar tratamento, um tratamento que seja efetivo para diminuir a reincidência desses pensamentos de uma nova tentativa. Tá?
Só finalizando aqui, por que é importante a gente falar, já nessa reta final, né, só para finalizar aqui os comentários. Por que é importante a gente saber e falar sobre suicídio? Desculpa aqui, mas eu vou ler para mim não perder a estatística, tá? O suicídio é responsável por aproximadamente de 10 a 15 mortes para cada 100 mil habitantes. 10 a 15 mortes para cada 100 mil. Para cada morte por suicídio, existem outras 40 tentativas de suicídio. O suicídio aumentou 60% nos últimos 45 anos. Cada suicídio gera impacto na vida de pelo menos outras 6 pessoas, incluindo familiares, amigos, colegas de trabalho. A idade média das pessoas que cometem suicídio está cada vez menor. E o dado mais importante, para todo mundo entender a importância do suicídio. A cada ano, o número de suicídios é maior do que a soma de todas as mortes causadas por homicídios, por acidente de transporte, por guerras e conflitos civis. Então, o número de suicídio no ano é maior do que a soma de todas as mortes causadas por acidentes, por homicídios e por guerras e conflitos. Então, essa estatística é brutal, gritante e altamente impactante na vida nossa como um todo. Como eu falei, praticamente toda família tem casos de suicídio, e muitas vezes envolto em preconceitos, em vergonhas, em medos. A gente tem que jogar no ventilador, a gente tem que falar sobre suicídio, e não só em setembro, mas o ano inteiro. O suicídio é potencialmente tratável, quase 100% dele envolve um transtorno mental não tratado, ou mal tratado, ou não diagnosticado. Então, ele é potencialmente evitável, e a gente tem por obrigação sempre tentar desmistificar, a gente como profissional, tentar desmistificar todo o tema sobre suicídio para diminuir estigma, diminuir tabu e facilitar a busca por ajuda, a busca por auxílios. Ótimo. Aproveitando, né, tem até uma pergunta sobre essa questão do preconceito no trabalho. Então, a partir do momento que a gente fala disso, que a gente usa amarelo, que a gente chama a atenção para a campanha, tanto no mês, quanto manter esse setembro amarelo, né, o ano todo, a gente está conscientizando no ambiente que a gente vive, familiar, de trabalho, sobre o tratamento medicamentoso, o tratamento psiquiátrico, psicoterápico que a gente faz, tá? E uma em especial, depois a gente vai entrar em contato com você, tá? Você que mandou uma mensagem pedindo ajuda, a gente vai entrar em contato com você depois, tá? Eu anotei o seu nome. E ela pergunta sobre a mutilação, porque ela tem muita dificuldade, ela está passando por muita dificuldade, e ela percebe que ela desconta nela mesma através, né, de se autoagredir, que é a mutilação. A automutilação é um fator de risco importante para suicídio. Então, a automutilação, se é perceptível ou visualizada por amigos, parentes, colegas, tem que chamar atenção, tem que procurar ajuda, porque é um grande fator de risco para a tentativa de suicídio. A gente tem no nosso cérebro um mecanismo que impede que a gente nos machuque. Se a gente que não está em sofrimento, não tem nenhum transtorno mental, se a gente tentar pegar uma caneta, uma tesoura e tentar se cortar, a gente não vai conseguir, porque a gente tem um mecanismo que impede que a gente nos machuque. Agora, imaginem o tamanho do sofrimento que a pessoa tem que ter, tem que estar para poder quebrar esse mecanismo e se automutilar. Tem que estar num sofrimento absurdo, num sofrimento gigantesco. E a automutilação também é vista com muito preconceito, com muito desdém. E é um ato, normalmente é um ato gritante de pedido de ajuda. Quem se automutila está gritando por socorro, está gritando por ajuda, e muitas das vezes a família, que é quem mais convive, nem ele. Como eu falei, a família é o primeiro ponto de apoio de quem está sofrendo, quem está com pensamento de suicídio. E o suporte familiar é extremamente importante em todo esse contexto.
Uma estrutura familiar ruim só facilita a piora do sofrimento e o desfecho que a gente não gosta, né? Ok. Você já falou sobre a questão, né, dos casos graves, de que não aceitam tratamento, se é possível intervir ou interditar, também foi uma pergunta. A intervenção ela é necessária quando não aceita o tratamento, né? A interdição já é um pouco mais complexo e não tem a ver tanto com o comportamento suicida, mas com outros tipos de comportamentos que não é muito socialmente aceito, né? Está acabando o nosso tempo. Depois eu vou responder. A Diana anotou as perguntas, eu vou responder individualmente cada um. Mas a qualquer momento entrar no meu Instagram ou no Instagram do nosso consultório, que é o SPNA, e pode mandar perguntas, dúvidas, que a gente vai responder todo mundo. Meu número de celular também é público, então qualquer documento meu tem o número do meu celular, então quem quiser entrar em contato também, à vontade. Eu vou tentar salvar essa live aqui no final, porque a gente é meio em tecnologia, mas eu vou tentar salvar e compartilhar aí nas mídias sociais para quem quiser ter acesso. A gente costuma dizer e espalhar que informação é para ser partilhada e não guardada. Então, quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor para a gente poder identificar de uma forma precoce e poder ajudar quem está precisando de ajuda. Tá? Certo? Tá show. Tá show. Agradeço aí a presença de todos, tá? Um bom fim de semana para todo mundo. Deus abençoe a todos. Fiquem com sua família. Agradeçam a oportunidade de ter a família perto de vocês. E uma prática sempre de religiosidade, resiliência e de hábitos saudáveis, tá, gente? Que Deus abençoe todo mundo aí, tá? Tchau.